nas férias você confere o que rolou no Revista durante o ano de 2011. É isso mesmo, estamos levando novamente para a sua casa algumas matérias para você curtir. Para começar, vamos mostrar uma família de Timóteo, no interior do estado. Eles apostaram em uma forma diferenciada para a educação de crianças e adolescentes. Batizado de homeschooling, a metodologia tenta estimular a curiosidade, deixando que os meninos estudem em casa áreas e assuntos do próprio interesse. Confira. Essa é a família Nunes. Aparentemente, tudo igual a qualquer outra casa. Mas eles têm algo especial: a forma como escolheram educar seus filhos. A eficácia é muito maior. Né? Uma criança ela não aprende sob pressão, uma criança ela não aprende muitas vezes em um ambiente onde existem muitas outras ali disputando, vamos dizer assim. O ambiente escolar não é um ambiente propício à aprendizagem, é como se fosse uma fábrica em série, uma fábrica onde a aprendizagem acontece coletivamente. Né? E é óbvio que o ensino direcionado ele tem muito mais eficácia, ele é muito mais eficaz. Isso aconteceu há 6 anos. Sem a escola, os meninos passaram a estudar sozinhos, com carga horária diária dentro de casa. Nada parecida com a grade rígida do colégio. O método foi criado nos Estados Unidos. Os cadernos dessa nova rotina eles guardam até hoje. O fato de ter aquela rotina de você acordar de manhã cedo todos os dias e ter que levar aquele monte de tarefa, de trabalhos para fazer em casa, e não achava muito legal não. Para nós, aprender se tornou uma coisa legal, uma coisa dinâmica, uma coisa interessante. Todos os lados foram supridos de alguma maneira. Assim, então, tanto o lado social quanto o lado assim, de estudos, o lado acadêmico, eu acho que foi até mais, assim, deu um salto ao invés de ser prejudicado. Como a gente focou naquilo que a gente gostava, e a gente não precisava perder tempo nas matérias que a gente achava que não deveria aprender, então a gente deu uma acelerada. Por causa da qualidade, quantidade de matérias e competição, Kleber e Bernadette não acreditam que o ambiente escolar seja saudável para crianças e adolescentes. A escola simplesmente se tornou obsoleta a partir do momento que nós estávamos dedicando à instrução dos nossos filhos e víamos que o resultado deles estudando conosco e aprendendo em liberdade era muito melhor do que eles poderiam estar obtendo numa instituição de ensino. A pequena Ana tem 4 anos e já está praticamente alfabetizada. Ela também já entende o inglês. Os pais vão educá-la da mesma maneira. Eles perceberam uma diferença entre os filhos e as outras crianças. A eficácia da aprendizagem está no ensino direcionado às habilidades que uma criança tem. Não é? O ensino escolar ele é um ensino genérico. E isso muitas vezes faz que a criança se perca, muitas vezes se esforçando em algumas áreas que não é aquela área de habilidade dela e deixando, às vezes, faltar para aquilo que de fato seria a sua habilidade essencial. Existem cerca de 4.000 famílias em todo o país que fizeram a escolha de Kleber, o homeschooling. Todas elas retiraram os filhos de dentro da sala de aula e incentivaram o aprendizado livre, que surge da aptidão e do interesse dos meninos por determinadas áreas do conhecimento. Pode ser a literatura, a arte, a matemática e até mesmo a história. Mas será que o caráter social que a escola tem não faz falta na formação desses meninos? Eu acho que eles perderam muito a parte da socialização. Porque é o contato com os colegas, é o trabalho em grupo com os colegas. Então, tanto eles perderam quanto os colegas eles perderam. Eles estão na idade de brincadeiras, o professor tem que ter pulso. O lado da socialização dos nossos filhos, eu não vi nem nada que afetou, pelo contrário, eles têm os colegas, eles vão ao shopping, eles frequentam casas de amigos, eles fazem esportes, eles têm um ótimo relacionamento com os amigos, sabe compartilhar, sabe dividir, estar juntos. A ex-diretora fala que o caso dos meninos foi especial. Isso porque eles eram bons alunos. A novidade não serviria para qualquer um. Eles eram certos porque os pais muito preparados, os alunos são excelentes alunos e alunos comprometidos, alunos que realmente queriam, eles buscavam muito, eles iam além do que a escola oferecia. Então isso fez com que eles pudessem
ter o sucesso que eles tiveram. Parabéns para eles. O caso foi parar no Conselho Tutelar da cidade por uma denúncia anônima. Selma acompanhou de perto a situação da família. Esse caso chamou mais atenção porque os pais vieram assim com uma convicção de que os filhos estavam realmente fora da escola e que eles não iriam voltar com eles para a escola. E diante da resistência dos pais em retornar com os filhos, o Conselho Tutelar chamou a Polícia Militar, onde foi gerado um boletim de ocorrência e o fato foi encaminhado para o Ministério Público. Houve acompanhamento no sentido de estar visitando, de saber se eles tinham tomado a decisão de voltar com as crianças para a escola, mas em todas as visitas que foram feitas, a ideia dos pais prevalecia, não voltaram com as crianças para a escola. A resistência dos pais em recolocar as crianças na escola fez o Ministério Público processá-los. A Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente obrigam a matrícula no ensino regular. A lei determina que os pais têm obrigação de matricular os filhos. Então, enquanto estiver vigente o poder familiar, quer dizer, até os 18 anos, os pais são responsáveis pela matrícula e frequência escolar dos filhos, até que seja completado o ensino fundamental. Nada pode ficar acima da lei. Nada pode ficar acima da lei. A gente vive no Estado de Direito. É a lei que garante a ordem, é a lei que garante segurança, é a lei que possibilita a convivência em sociedade. O sistema de ensino brasileiro, ele prevê a participação da família no currículo, né? na fiscalização da qualidade do ensino da escola, né? A participação, a fiscalização da qualidade do ensino no Brasil ela é paritária, né? Conta com a participação dos pais. Os juízes, eles agiram simplesmente como agentes de um sistema daquilo que eles acreditam e não propriamente da lei. Malabarismo, palhaços, acrobacia, monociclo, contorcionismo. Por ser tão popular, o circo é de todo mundo. Inclusive de crianças e jovens carentes que encontraram no picadeiro uma forma melhor de esperar pelo futuro. É a ONG Circo de Todo Mundo. O circo é uma organização não governamental, né, que tem como missão a garantia do direito de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Desde 1993, quando a ONG foi criada, né, com os militantes do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. A nossa principal atividade são as atividades circenses, né, que nós fazemos com as crianças, mas também a formação humana, né? Na verdade, o circo é só um instrumento para que a gente possa estar perto desses meninos. Eu comecei como aluna mesmo, né? Eu gostava muito do circo, assim, fui desde pequenininha mesmo. E aí, para mudar, assim, bem radical de aluno para professor foi um pouco complicado para mim, porque, na verdade, eu queria treinar, né? Eu queria aprender. A quantidade de alunos era tanta que tinha que ter mais professores. E aí eu comecei a fazer como monitor, né? Monitoria mesmo, ajudar mesmo os professores a dar um apoio numa fila. E aí comecei a estar essa transição mesmo. Eu me espelho muito neles, sabe? Eu me vejo quando eu comecei e como é o trabalho que a gente faz com eles, foi o que aconteceu comigo, né? Foi só o que eu vivi, eu tô repassando. Então é muito legal ver eles cada dia que passa mais empenhados nisso que eles fazem, que é a arte do circo. E ver que aqui, como eu sou artista, que hoje temos muitos artistas aqui também, como eu fui. Algumas coisas eu tenho medo de fazer, mas só que a professora sempre ajuda a gente, igual eu tenho medo de algumas quedas, eu tenho medo de fazer, só que a professora fala que tem segurança, que a gente pode fazer e confiar nela, porque ela ajuda a gente a fazer as coisas. Eu aprendo a ter mais amizades, igual antes eu não tinha muitas amizades. E agora aqui no circo a gente conhece mais pessoas. O circo ele acompanhou o meu desenvolvimento desde a minha infância, né? A minha fase pré-adolescência e agora a minha fase adulta. Então, o circo representa tudo para mim, né? O mesmo sentimento que eu tive quando eu entrei no circo, eu consigo perceber no olhar dessas crianças, quando eu dou aula, quando eu coloco elas para apresentar.
Minha vida era balé, aí eu entrei no circo e descobri uma nova paixão. Venho todos os dias que eu posso vir, tô aqui para aprender, levo a sério, para cada dia estar aprendendo mais, e é o que eu mais gosto de fazer, assim. Eu acho que é uma coisa interessante, uma ONG que está aqui para acolher crianças que sofrem com abusos, com coisas que que acontece no mundo todo, em casa, nas ruas. A gente vê mesmo o sorriso no rosto deles quando eles estão apresentando, quando eles estão fazendo uma apresentação simples, então você vê realmente a dedicação, o empenho deles e a querer fazer o melhor deles, então é muito legal. É muito gratificante, é como se fosse eu ali estar apresentando uma das minhas primeiras apresentações. Eu, pessoalmente, por mim, eu entro aqui, eu esqueço de tudo que eu tenho lá fora, sabe? É muito bom a sensação de estar aqui dentro. Para mim, o circo é uma coisa muito boa e que as crianças que nunca vieram aqui fazer uma aula, vêm conhecer que vai gostar muito. A gente está completando a maioridade, né, os 18 anos, mas a gente ainda tem muita história para contar. Defensor da cultura do Nordeste, Ariano Suassuna é um escritor e dramaturgo brasileiro, autor de obras como O Alto da Compadecida e A Pedra do Reino. Ele, que é um dos grandes nomes da literatura brasileira, esteve em Belo Horizonte e o Revista teve um bate-papo com o autor. Eu não vejo o mundo em geral, nem o Brasil em particular, do ponto de vista pessimista, não. Eu procuro ser um realista esperançoso. Né? Eu digo sempre, das 3 chamadas virtudes teologais, esperança, caridade e fé, eu sou fraco na fé e fraco na caridade. Minha esperança, minha força é a esperança. O que eu acho é que nós temos uma certa tendência a querer identificar o tempo da cultura, o tempo do mundo, o tempo cronológico com o tempo da nossa biografia. E o progresso moral, cultural e político da humanidade é lento. Eu acho que a humanidade caminha assim. Esses são momentos de crispação revolucionária, momentos de impaciência, como eu digo, que são explicáveis diante da injustiça, mas eu acho que a luta contra a injustiça tem que ser feita na linha do que o Cristo pregou. Eu acho o povo brasileiro de uma sabedoria, de um humor, de uma alegria, que eu fico espantado, eu fico espantado. O poder que eles têm de inventar histórias, não é? Inventam cada história maravilhosa. Não estou dizendo que o povo brasileiro só tem virtude, não, tem defeito. Por exemplo, nós somos indisciplinados, mas essa indisciplina do povo brasileiro, às vezes é boa, não é? Porque o nazismo deu certo na Alemanha, porque o povo alemão é disciplinado demais. Aqui a gente abacalhava em 2 tempos, não é? Não é isso mesmo? Eu acho isso uma coisa formidável. Outro dia me perguntaram a quem é que eu atribuía o poder de comunicação do Alto da Compadecida. Eu posso lhe dizer com a maior facilidade, porque eu não atribuo a mim mesmo, não. Eu atribuo às histórias populares nas quais eu me baseei para escrever o Alto da Compadecida. Eu não queria fazer um teatro que copiasse nem o teatro americano, nem o inglês, eu queria fazer um teatro que expressasse meu país e meu povo. Escrevo à mão, porque eu tenho prazer de escrever à mão, inclusive. E eu lhe digo com franqueza, eu me acho muito mais feliz quando escrevo à mão. Eu sou um perfeccionista, eu procuro dar o máximo de mim quando escrevo. Se eu conseguir escrever como eu estou pensando, vai ser o livro da minha vida. Porque
Eu escrevo teatro, eu escrevo romance. E sou mais conhecido como dramaturgo do que como romancista. Mas sou muito mais conhecido como dramaturgo e romancista do que como poeta. Então eu me considero poeta e considero a minha poesia a fonte profunda de tudo que eu escrevo. Também nesse livro, pela primeira vez, eu estou tentando fundir o teatro, o romance e a poesia. A minha poesia é meio obscura, tá certo? Tem umas imagens meio doidas. Eu não gosto de poesia muito clara e muito lógica, não. Então a minha poesia é carregada de imagens, de símbolos. Meu sangue do pragal das altas beiras boiou no mar vermelhas caravelas. A nau catarineta e a barca bela late o potro castanho de asas negras. E aportou rosas de ouro, azul chaveira, onça malhada a violar cadelas, depois sextantes, astrolábios, velas, no planalto da pedra sertaneja. Hoje, jogral cigando e tresmalhado, vaqueiro de seu couro cravejado, com medalhas de prata a faiscar, bebendo o sol de fogo e o mundo louco, meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar. Daqui a pouco, confira uma reportagem sobre o Congado. Vamos mostrar também como o samba invadiu Belo Horizonte. E um jovem que resolveu se aventurar na terra do Papai Noel. Não saia daí, o Revista volta já. Em Minas, uma das expressões culturais mais marcantes é o Congado. Você vai ver agora como esse festejo popular religioso se manifesta nas comunidades. Confira. O Congado é a religiosidade da cultura negra da África, trazido pelos africanos, mas sim cultuado e conhecido aqui. Eles já conheciam isso lá, mas numa medida assim muito pequena. Congado é a dança, mas a gente que cultua, né, e tem como a nossa disciplina espiritual, é o reinado de Senhora do Rosário, uma festa ligada à Igreja Católica, que inclusive nós temos a Missa Conga. O Congado começou fora de Minas. A primeira referência histórica que a gente tem sobre as festas de Nossa Senhora do Rosário, que o povo chama vulgarmente Congado, aconteceram por volta da década de 30, ainda 1530, 1536. Agora, há pesquisas mostrando que esta festa já existia entre escravos em próprio Portugal. Entre os primeiros escravos negros que foram para lá antes da descoberta do Brasil, já teria essa festa de Nossa Senhora do Rosário. Embora hoje a gente assista a uma mistura muito grande, na verdade, do ponto de vista histórico e tradicional, cada um deles tem um jeito de se manifestar. Se ergue o mastro São Benedito, que é um dos patronos, né? Começa-se a novena, normalmente sempre da nossa sexta-feira, porque a festa começa a acontecer no sábado. No sábado a gente ergue a bandeira de Santa Efigênia, dá continuidade na novena. No dia que está fechando os 9 dias, termina-se a novena e ali é o grande acontecimento. É o dia da festa, no sábado, é o dia que você levanta a bandeira perpétua, que é a bandeira Senhora do Rosário. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E cada festa que você for, existe assim, uma diferençazinha. Você vai chegar, você vai ver São Jorge, Senhora das Mercês, mas tudo dentro da cultura. Então a festa ela começa desta maneira. Meu pai passou para mim. E eu venho nessa caminhada aí, né, trazendo os filhos,
as famílias, que é muito importante, porque o nome dessa Irmandade ela é zelada e conhecida pela qualidade desse povo que nos acompanha, né? A minha história no Congado começou dos meus pais, né? Meus pais que já era do Congado, então eu já nasci, na época que eu nasci já entrei pro Congado e daí criou uma raiz que estou aí até hoje. 47 anos de Renado. Desde pequena, desde quando estava na barriga da minha mãe, né? Mantendo os novos aí, né? Igual ela tá vindo, botando para trabalhar. Alegria enorme para mim estar sempre participando e sempre trazendo a raiz da família, né? Começou meu avô, minha avó, meu pai, aí minha sobrinha. O capitão regente dentro da festa ele tem a função de estar organizando em relação aos dançantes e organizando em relação à procissão, esses tipos. Então o capitão regente praticamente é uma função muito enorme dentro da guarda, para tudo. Eles é que dão sustentação, eu sou o líder, né? Quer dizer, os erros são meu, o acerto deles. Eu passo para eles aquilo que nós precisamos fazer. Discípulo do meu pai aqui é só eu. O restante desses meninos foi tudo criado comigo. Não importa se é branco, se é preto, isso não importa. A Senhora do Rosário é mãe do povo. Antigamente, na festa de Nossa Senhora do Rosário, mulher não dançava. Não havia grupos de mulheres dançando. Hoje nós temos grupos dançantes, até capitãs negras, capitãs mulheres, brancas também, nós temos dentro da festa do Nosso Rosário. Nós, mais novos, achamos que deveria abrir espaço para as senhoras e senhoritas participar. Eu abri mão, né? Hoje coloquei, aí elas passaram a fardar. Ele passou para mim uma guarda de Moçambique com rei e rainha coroado, não dava 20 pessoas. Daí, há um ano e pouco, eu tive que dividir, fazer a guarda feminina e Moçambique, porque o público não estava cabendo mais. Eu gostava muito de dançar o Moçambique, né? Então, assim, foi alegria total. Dá vontade de dançar, dá vontade de pular e você não pode. Então, assim, agora tá bem melhor. E junto, né, sempre a harmonia da família fica sempre unida dentro do reinado. Festejar, louvar. Ei, Senhora do Rosário. BH é conhecida pelos bares, montanhas, pelo Clube da Esquina. Só que agora um ritmo tipicamente carioca está invadindo a nossa praia. É o samba que parece ter chegado com tudo. Pandeiro, cavaquinho, violão, surdo e muita sincronia. O assunto aqui é samba. Samba é alma. A alma vai direto pro peito, samba. Isso é samba. É alegria, né? É a alegria do povo brasileiro. Samba pra mim é raiz, é verdade, é alegria, é espontaneidade. O ritmo nasceu em solos baianos por influência africana. Migrou para São Paulo, a terra da garoa, mas foi no Rio de Janeiro que se consolidou. Mas para quem pensa que Minas não tem lugar para samba, estamos na casa onde Guimarães Rosa morou e olha só o que está tocando. No palco, uma banda de Belo Horizonte. O Grupo Odilara traz para os mineiros uma mistura do samba tradicional com grandes clássicos da música popular brasileira. E a resposta do público é essa aí. A rapaziada curte, entende, muita gente vem pesquisando as músicas antigas, as músicas novas também. E o melhor de tudo é que tem muita banda nova fazendo música autoral, né?
os sambas autorais. Belo Horizonte criou-se uma cultura bacana, bem difundida de samba. A gente está fazendo uma nova leitura do samba, né? Fazendo de uma forma mais moderna. E mesmo assim o pessoal ainda busca o que já foi feito, os grandes compositores de outrora que gravaram na década de 30, 40, 50. Do cruzamento das tradicionais avenidas Getúlio Vargas e Afonso Pena, é possível escutar batidas fortes vindas de um bar na esquina. Mas não é qualquer botequim, não. A música aqui é o foco principal dos donos do bar. O samba é uma música popular brasileira autêntica, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o Dalva. Lugares como esse ajudaram, ao longo dos anos, a consolidar a força do samba na capital. E os artistas mineiros são só elogios para esse tipo de iniciativa. Uns 5 anos para cá, o samba o samba de BH deu um boom, assim, né? Tem vários projetos, várias bandas, né? Tem vários representantes nossos que estão fazendo música aí no Brasil todo. E samba é isso, amigos reunidos, cerveja gelada, petiscos e boa música. No começo, vale o estigma de que mineirinho come quieto. As pessoas ficam tímidas, no máximo um batuque com as mãos ou um balanço com a cabeça. Mas o ritmo vai contagiando, um se levanta, começa a dançar e, de repente, uma roda de samba está formada. BH recebe tão bem os sambistas que tem gente que veio de longe para tocar aqui. Popola é do Nordeste do país, lá de Natal. Em 45 anos de carreira, o saxofonista já tocou com grandes nomes da música brasileira, como Luiz Gonzaga e Bezerra da Silva. Mas é nas montanhas mineiras que o som dele contagia o público. E que som! Nasci dentro de um forró, meu pai era sanfoneiro, nasci no sertão do Rio Grande do Norte. Então, desde criança já fui militar, deixei quase a metade da minha vida lá, a metade está aqui agora em Minas Gerais, que estou adorando e o público daqui aceita muito bem. Seja mais devagar, como em um chorinho, ou com toda a intensidade do samba de raiz, a energia conquistou os moradores da capital mineira. Porque BH e samba tem tudo a ver, não é, gente? Minas gosta de samba, não tem jeito. Samba tem tudo a ver com BH. Um baiano que mora em Minas Gerais embarcou para a Finlândia justamente na época mais fria do ano. Para o quadro de Malicuio, a revista conheceu as aventuras de Leonardo na terra do Papai Noel. Eu queria ir para algum lugar que não todo mundo fosse. Eu ia fazer essa viagem para a França já tinha planejado. Só que antes de chegar lá eu queria fazer alguma coisa que fosse um pouquinho diferente. Como eu estava viajando em dezembro, eu fiz dezembro, Natal, terra do Papai Noel. E tinha uma amiga lá, uma amiga finlandesa que eu tinha conhecido tempos antes nos Estados Unidos. E eu fiquei muito naquela assim, de unir útil, agradável, visitar e passear. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, a família dela é bem, vamos dizer, simples. É uma família bem simples. Vamos dizer assim, eu brinco quando eu conto a história. Eles são os matutos finlandeses, que está frio, vai lá fora, corta uma árvore, bota, acende fogueira e vamos esquentar a casa e tal. E eles me levaram para um passeio que eu não vou esquecer nunca. Saiu de estrada e entrou na floresta mesmo. Aí tava uma mistura de escuridão, com a neve e neblina, que eu não conseguia ver nada, mas era tudo tão bonito, sabe? E o que eles queriam me levar para uma casinha, uma cabaninha que eles têm no meio do nada, no meio dessa floresta, para acender a fogueira e a gente ficar assando salsichão e conversando, sabe? Foi uma coisa que para mim significou muito.
escuro e o frio me apaixonaram, mas me assustaram muito. Não sei se dá para entender bem isso, mas foi mais ou menos essa a relação. Eu fiquei lá 20 dias, nos primeiros 2 a 3 dias, eu achei que eu ia morrer. Não, assim, eu falei, meu Deus, eu sou baiano, eu gosto de sol, de calor. E cheguei aqui e tudo escuro. Imagina você passar um dia que você faz tudo, você sai, você visita o museu, vai na rua, vai num canto, vai em outro, conhece gente. Você olha para o seu relógio, são 2 horas da tarde, tá escuro demais, você já fez 1000 coisas. E eu ficava naquele desespero, meu Deus, o dia não passa aqui. O tonto foi um presente da minha amiga finlandesa, a Tina. Quando eu cheguei na casa dela, ela mora numa cidade que chama de Sorankila. Sorankila já é bem acima da linha do Ártico. Então, claro, quanto mais você vai subindo, mais frio você vai sofrendo. E lá já é a região da Lapônia, é a região do Papai Noel e tal. E quando chegamos lá, toda casa que eu chegava, eu via assim no batente das casas, das janelas, cheio, tipo assim, uns 20 nas janelas. E ela via que eu ficava achando aquilo o máximo. Aí quando ela veio visitar o Brasil, ela trouxe para mim um tonto, que na verdade tonto do finlandês traduz para elfo, que são os elfos de Papai Noel, os elfos o que faz o trabalho, né, todo. Então... No dia do Natal, a tradição lá é outra, né? Aqui a gente, acho que pelo fato do calor descaracterizar um pouquinho, perde um pouco aquela coisa da figura do Papai Noel em si, mas lá não, eles têm aquela coisa do presente, da árvore. E me falaram que o Papai Noel ia vir, e brincando comigo o tempo todo. Só quando chega de noite, minha amiga me puxa, me coloca no quarto, tinha um saco enorme. Ele falou, ó, abre ali. Aí quando eu abro, tipo, tinha um saco com a roupa do Papai Noel. Aí eu, beleza, mas e aí? Você foi eleito Papai Noel desse ano. Me vestiram, me colocaram gorrinho, barba e tudo, barriga e tudo. E saímos pelas casas e entregando os presentes. A minha experiência no Natal foi tão boa assim, que eu queria poder fazer isso de novo. Se você quer conhecer uma coisa que você vai se divertir demais, achar legal, pode ir para a Finlândia à vontade. A revista de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, deixe um recado em nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau e até mais.